Hoje eu vim falar da Francine. Na verdade, ela vai falar um pouquinho, compartilhar com a gente um testemunho e o que ela tem vivido nesses últimos... Alô? Oi. Oi. Francine, conta pra gente um pouquinho de onde você veio, não sei, quanto tempo você está na igreja. Então, eu sou adventista de berço, desde que bem criança, assim, a gente sempre frequentou a igreja, meu avô sempre bem forte na igreja, assim. E aí a gente morava no interior, aí veio pra cá, e aí que foi quando eu... Desde a igreja antiga, você já ia na igreja? Na igreja antiga eu ia bastante. Daí foi pro CCA e eu continuei lá e depois só que eu vim pra cá de novo. Tá. E estudou no CCA também? Estudei no CCA da sexta ao segundo ano de ensino médio. E o que aconteceu depois que você se formou, depois ali do terceirão? Então, eu decidi que eu queria medicina e fui para o cursinho para fazer... Eu fiquei um ano mais solta, assim, depois eu realmente entrei no cursinho. Isso foi em 2013. Só que quando eu cheguei em 2013, eu descobri que eu era disléxica. O que é dislexia? A gente troca sílabas, troca as letras e tem um pouco mais... lê assim, mais devagar, não tem tanta agilidade para leitura, assim. E aí eu descobri, e quando eu descobri os médicos, eu fui fazer tratamento e tal, e eu fui muito pressionada pelos médicos que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que saber mais conteúdo do que a maioria das pessoas, por ser disléxica, porque eu teria uma desvantagem assim nesse ponto. E isso influenciou no seu estudo, no cursinho? Isso influenciou muito, assim, porque foi quando eu acabei me afastando da igreja e acabei saindo mesmo e transgredindo o sábado por um ano, assim, que eu estudei muito. E eu descobri que não valia a pena. E aí você, durante um ano no cursinho, você foi nas aulas de sábado, então? Fui. 2013, foi meu primeiro ano de cursinho, eu fui nas aulas de sábado. O que te levou a parar, não sei, a perceber? Cara, foi começo de 2014, a minha bisavó ficou doente, e ela era muito minha amiga, assim. E aí eu acabei ficando muito triste, comecei a voltar a frequentar a igreja, só que eu não vim para a Central, eu fui para o Bom Retiro. E um dia minha irmã postou uma foto que eu estava estudando no sábado e tal, fez uma piada na internet. E um amigo meu, lá do Bom Retiro, que era onde eu estava frequentando na época, o Rafael Degraf, ele olhou para mim num outro sábado e falou assim, cara, não estuda no sábado. Por mais que você queira muito, não estuda no sábado. E, apesar de na época eu estar meio desviada, para mim era muito forte, assim, o sábado. Eu acho que para qualquer adventista, o sábado ele é forte, assim. E aquilo mexeu comigo, assim, eu falei, cara, não vale a pena. E daí o ano 2014 eu não estudei no sábado e fui voltandinho, assim, devagarzinho para a igreja. E aí em 2014 continuou no cursinho? Fiz cursinho em 2014. Prestou vestibular para medicina de novo? Prestei e não fui aprovada de novo. E aí, em 2015, começo, teve o Guaciara, e eu acabei indo para Guaciara. E foi quando eu conheci o Vitor e a Dani. E logo que eu voltei, eu sabia que eu não estava pronta, assim, na igreja, eu ainda estava fraca. E foi minha primeira aprovação, assim. Eu passei no Nordeste, pelo Enem, e eu fiquei com medo. Eu falei assim, cara, agora que eu estou voltando, agora que depois de tudo, não dá para desistir, assim, de voltar. Porque eu sabia que se eu fosse, eu ia ficar longe da família, eu ia ficar longe de tudo, eu ia acabar voltando a fazer coisas que eu não devia, assim. Você sentiu que ainda talvez não estivesse tão firme ainda para poder ir para outro lugar, para outra faculdade? Isso. Então aí você não aceitou essa faculdade? Não, eu voltou e continuou estudando? Fiz mais um ano de cursinho, foi 2015. E aí o que aconteceu no final do ano? Prestou de novo vestibular? Prestei de novo e nas daqui eu não passei por muito pouco. Questão de uma questão, duas questões. E aquilo, doeu muito, assim. E até tinha uma música que falava: Deus tem sempre razão até quando Ele diz não. E isso, assim, marcou muito. Assim, eu me apeguei muito nessa música, porque eu tinha certeza que, na hora certa, Deus ia me dar. E aí, em 2015, no fim do ano, a gente foi viajar para São Paulo. E eu fui a gente foi numa celebração da Cia da Vila. Uma igreja. Uma igreja lá, que é um projeto. que é lindo, assim. E aí a gente foi lá
E no carro, a gente estava conversando e falando, e eu estava meio desanimada, assim, porque, poxa, eu não tinha passado em nada, eu tinha estudado tanto. E eu até tinha feito o propósito de toda sexta-feira fazer jejum. Por isso, assim. E eu fiz, então estava tipo, bem... Ali, em 2015, eu já estava firme na igreja de novo, assim, sabe? Tipo, já tinha caído a real do que eu precisava para a minha vida. E foi acontecendo, e no carro, eu lembro na nossa conversa, eu falei assim, cara, eu não consigo entender por que eu não passo e por que eu não devo ir para outro lugar. E aí a Dani falou assim, cara, porque Deus tem algo maior para você. E na hora aquilo bateu em mim, eu falei assim, cara, será? Aí eu baixei a cabeça e falei assim, Deus, me dá um motivo. Porque assim, quando eu fiz a prova do Enem, eu sabia que eu tinha ido muito bem. Principalmente pela redação. O Enem foi num fim de semana, e no fim de semana antes do Enem, a pastora Rosana... É pastora? Conselho da igreja, sim. Tá. Foi o sábado que ela pregou? Foi o sábado que ela pregou, e ela pregou sobre mulher. E ela passou um vídeo que me marcou muito, assim, que era o rosto. Ela sempre estava cada vez mais machucada, a moça, e ela sempre dizia assim, foi um ato de amor. Eu sei que ele me ama porque no outro dia ele me mandou flores. E a redação do Enem foi exatamente isso. Foi na semana seguinte, sobre esse assunto que ele pregou mulher. aqui na igreja. Uhum. E, cara, quando eu abri, eu olhei e falei assim, cara, nossa. Obrigado, Rosana. Obrigada. E aí eu fiz a redação, apesar de ser disléxica, eu consegui 950 de 1000. Então, eu realmente tinha a nota, eu sabia que eu ia passar pelo Enem. Então, eu orei para Deus, falei assim, Deus, me dá um motivo para mim não ir para onde eu passar. Porque eu já tinha passado em 2014 e tinha dito não, então os meus pais já estavam meio irritados, assim. E aí, Deus me falou, a gente chegando lá, na pregação do Porto Sol, o pastor olhou para mim e falou... Não, olhou para mim não, perdão. Ele pregou sobre Abraão e Ló. E aí ele falou que Ló optou pelo caminho mais fácil e chegou tão perto do pecado que ele perdeu tudo em Sodoma e Gomorra. Inclusive a mulher, né? E aquilo eu entendi que era para mim, assim. Então eu desabei, assim. Nossa, mas foi uma resposta para você? Foi, para mim foi muito, assim. E mesmo assim, eu ainda duvidei que era para mim. Eu falei assim, nossa, será que é realmente para mim? E orei de novo para Deus à noite. Falei, Deus, me dá em sonho que aquilo foi para mim, que aquilo foi a minha resposta. E Ele respondeu. Que não era para você isso, você que passasse? Que não era para mim isso. Você passou em alguma outra faculdade? Passei. Até quando eu fui para São Paulo, a gente foi porque eu ia prestar um vestibular em Marília. Eu prestei em Campinas, mas era para a faculdade de Marília. E eu sei que eu fui muito bem naquele vestibular. Era uma faculdade pública e eu não olhei o resultado. Mas por que esse ano você também não quis aceitar para outro lugar? Então, esse ano foi diferente. O ano passado eu não fui por medo. Esse ano, quando eu fui chamada pelo Enem para o interior de Minas Gerais, uma faculdade até bem boa, pública, eu olhei e falei assim, eu não posso ir, porque eu tenho algo maior para viver aqui. Se Deus disse não, Deus tem sempre razão, até quando diz não. E eu acabei não indo e... Você sentia que tinha uma missão para cumprir aqui, algo assim? Sentia. E foi que a gente estava muito começando com a classe, né? A gente tem uma classe e cuida da classe e tenta fazer um pouco da diferença nisso e as missões que a gente está fazendo. E eu também tinha acabado de ir para a missão Caleb. Aquilo mexeu muito comigo, assim. Eu sabia que eu tinha algo maior para fazer e que não era em Minas Gerais, era aqui. E aí você continuou estudando de novo esse ano, no cursinho. No cursinho. E esse ano mudou alguma coisa? Como foi a sua vida esse ano? Mudou tudo. Eu abri mão... eu sempre estudei muito, assim. Eu estudava muito, muito. A ponto de transgredir o sábado, sabe? Tipo, eu estudei muito. E esse ano eu falei assim, não, peraí. Acho que não é por aí o caminho. Eu acho que primeiro vem Deus. Depois vem a minha vontade, vem o que eu quero. E aí... eu abri mão da sexta-feira, eu ia para aula de manhã, sexta de manhã, mas a partir de... começava quinta-feira de manhã, eu já começava a cuidar da classe, mandar mensagem para a galera, para ver como estava, se precisava de alguma coisa. E, normalmente, quinta-noite, a gente fazia alguma ação, algo assim. Então, a quinta e a sexta eu já estudava bem menos. E sábado e domingo eu acabava não estudando, até domingo eu trabalhava.
E aí, então esse ano você acha que você estudou até menos, acabou se dedicando à igreja mais, e isso não pesou a sua consciência? Como... Pesava, tinha momentos que pesava. Tinha momentos que eu dizia assim, cara, será que esse é o caminho? Mas aí acontecia, Deus sempre botou alguma coisa que acendia, chama e dizia assim, cara, você está no caminho certo, aqui, tipo, segue. E aí você está fazendo cursinho aonde? No Positivo. Mas antes da PUC, agora eu fiz PUC, e eu estava continuando estudando, a gente teve um acampamento, agora, para algumas pessoas foram, e eu abri mão de 2 revisões da PUC. Eu abri mão da revisão na quinta, para ir no Campfire, no acampamento, e abri mão da revisão na outra quinta, porque a gente fez um PG. Então, assim, isso pesava para mim, assim, cara, eu estou abrindo mão de algo que eu não deveria, para Deus. Mas isso vai ser canal, então... Lá no fundo você doía isso, mas você sabia que... Legal. Gente, esse foi o testemunho da Andressa, da Francine. Andressa é minha irmã, normal, dela, gente, confunde. todo mundo confunde. Ah, eu esqueci de um detalhe, né? O que você me ligou e falou quarta-feira? Eu, quando eu fiz o vestibular da PUC, eu não achei que eu tinha ido bem. Eu tinha certeza de mal, e a nota de corte da PUC é 70, para a sua redação ser corrigida. Eu fiz 67. Eu falei assim, cara, tá bom. Se é isso que Deus quer, ok. E segui. Continuei estudando e nem fui olhar o resultado. Na quarta-feira, à tarde, eu estava voltando e eu recebi uma mensagem, estava voltando de um negócio que eu levei minha avó no médico, quando eu recebi uma mensagem falando, cara, você está aprovada. Eu falei, oi? Mas não tem como. Eu não fiz 70 pontos. Ali eu tive certeza que foi Deus. Não foi para mim, não fui eu, cara. Foi Deus. Ele totalmente, porque a nota de corte era 70. E eles baixaram a nota de corte para 65. E você passou? E aí eu passei. Amém? Passei em 46º geral de 6 mil, 9 mil alunos. Fez a matrícula? Graças a Deus. Uma salva de palmas, gente. Deus seja louvado. O que eu achei legal nesse testemunho é que assim, geralmente a gente muda a prioridade, parece que é estranho, né? Teoricamente, esse ano que você menos estudou, dedicou mais para Deus, era para você ir pior, né? Mas Deus, ele mostrou que Ele faz a parte dele no tempo dele, né? E eu acho que a parte dos 65, ele ter baixado a nota foi para dizer ali, ó, cara, sou eu. Não foi você, foi ele. Foi ele, assim, e é para ele. Deus seja louvado, Fran. Amém. A gente sabe que tem várias pessoas aqui também nessa realidade, nessa luta. Não desistam, vale a pena, mas Deus em primeiro lugar. Amém. Deus seja louvado, gente.